Bom, primeiramente, falando rapidamente sobre mim, meu nome é Alana Almeida, São sou 5 para uma 3. entusiasta do time Ok. da área de segurança cibernética. Minha trilha e minha carreira sempre foi voltada, tanto de estudo quanto de trabalho, para segurança cibernética, fraudes digitais, perícia digital. Eu gosto bastante desse tema. Tudo bem? Atualmente, eu atuo no time de Cyber Threat Intelligence da Logical IT. E o objetivo de um time de CTI, que é Cyber Threat Intelligence, é basicamente monitorar ameaças. Somos um time de inteligência de ameaças. Então, a gente consegue conversar com o fraudador, a gente consegue interagir com ele, entender quais são as fraudes, o que está acontecendo no mercado, e a gente monitora a marca. Então, a gente derruba site fraudulento, verifica o que está na Deep Dark Web em relação às ameaças, tanto da marca quanto para o setor. E a ideia é trazer realmente essa tomada de decisão, tanto estratégica quanto tática, para o board, para o time de alta gestão, ou até mesmo para o SOC, porque aí a gente consegue prevenir ameaças voltadas para o setor ou para a marca. Então, o CTI é um time relativamente novo no Brasil. E se eu tivesse que resumir em uma frase do que o CTI faz, do que o time CTI faz, é que a gente vê golpe o tempo inteiro. Essa é a nossa rotina, basicamente, né? Bom, eu vou trazer alguns desses golpes que a gente atua, que a gente trabalha, que a gente atuou esse ano. São golpes reais, interações reais com fraudadores, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, né? Como é que eles agem, o que é que eles fazem. Então, a gente vai entender um pouco aqui. Mas, antes disso, vamos falar dos principais vetores de ataques utilizados pelos atacantes. Então, por onde que eles conseguem entrar? No sistema, na empresa, por onde que eles vão, né? Então, ali, para surpresa de todos, só que não, o elemento humano ainda continua sendo o elo mais fraco da cadeia, né? Então, onde a gente tem que realmente ter mais atenção. Nesse estudo ali da Verizon, né, do ano passado, eles falam que boa parte, né, das violações de dados foram utilizadas credenciais vazadas ou comprometidas do usuário. Mas não só credencial vazada. O elemento humano também entra ali na questão tanto de ele fazer uma ação, seja proposital ou acidental, para que esse ataque aconteça. Em segundo lugar, tem o phishing, que, querendo ou não, também engloba ali a ação humana. Em terceiro, exploração de vulnerabilidades, mais voltadas para sistemas, aplicações. Em quarto, o ransomware, que, no caso, o Brasil ocupa a sexta e a sétima posição de país mais atacado do mundo por ransomware. Em quinto, configuração incorreta, também voltado para sistema e aplicação. E, em sexto, ataques aos terceiros e fornecedores. Na minha humilde opinião, vendo tantos ataques, e a gente vê e trabalha com isso o dia inteiro, eu diria que ataques aos terceiros no Brasil, isso está muito em alta. Então, eu diria que seria a segunda ou a terceira posição ali. Isso está bem alta mesmo no Brasil, uma coisa a estar atento, pois, às vezes, a gente protege o nosso ambiente, a gente fala, não, aqui está tudo certo, mas e o terceiro? A partir dele, minha empresa pode ser atacada, a partir desse terceiro, que eu libero um acesso. Então, quando a gente olha ali para os setores mais visados pelos fraudadores, eu diria que são todos. Ninguém está sujeito a não ter um ataque hoje, né, em pleno 2025. Mas os setores, o top 5 são esses. Em especial, a gente olha que tem infracrítica, né? O setor financeiro está sendo alvo de forma assim, absurda no Brasil. Inclusive, não sei se vocês viram ontem, mas teve uma outra fintech que já foi atacada também por Pix. Eles conseguiram fazer um golpe de 26 milhões. Então, isso está muito em alta. Então, a gente vê, né, que os fraudadores eles vão para onde tem mais lucro, onde eles vão conseguir mais dinheiro. E falando em cybercrime, trouxe alguns golpes que a gente vê bastante alta no Brasil esse ano, voltado principalmente ali para a ficha engenharia social, que engloba também ali um falso helpdesk. Isso está bem famoso no Brasil. Teve vários incidentes esse ano. Perdi as contas de quantos incidentes a gente trabalhou esse ano de criminosos se passando por falso helpdesk. E, por último, business mail compromise. Então, assim, a gente vê golpe todo dia, golpe toda hora, mas eu listei os 3 principais que a gente viu esse ano em todos os setores, em todas as empresas. Muito se fala sobre business e-mail compromise, mas eu diria assim que não é só o e-mail
que eles utilizam como vetor de ataque. Eles utilizam outras plataformas também. Quando a gente olha esse print do WhatsApp aqui, todos esses prints que eu trouxe são reais, que a gente atuou, que aconteceram nos nossos clientes da Logical IT. Então, esse daqui foi um caso que o fraudador conseguiu a foto da diretora do financeiro, se passou para ela no WhatsApp, pediu para fazer um pagamento ali, né? Mas, quando a gente olha aquela pesquisa que está ali no fundo desses gráficos, a gente vê essa pesquisa da Proofpoint, bem interessante, inclusive, que foi realizada esse ano, há umas 2, 3 semanas atrás. E e-mail ali para o setor de saúde aparece em terceiro lugar. Então, a gente tem que pensar, e eu trouxe isso exatamente para trazer essa reflexão de que o e-mail é, sim, uma ferramenta que pode ser utilizada pelos fraudadores para mandar um phishing, um e-mail spoofing, algo do tipo, mas e as outros tipos de plataforma de chat? O Team, o Slack, um chat de suporte, ele pode ser também um vetor de ataque hoje na empresa? Esse é um caso real também, que foi voltado para o setor de varejo. O fraudador, ele se passou por alguém de TI, inclusive ali no chat ele começa escrevendo TI, né? Ele fala com o atendente, fala, tá tudo certo aí, você está ouvindo um barulho do nosso chat antigo, enfim. Esse é o chat de suporte, né, que ele falou com o atendente. E ele pede para o atendente entrar na área de trabalho e envia um site, aquele último link ali, é um site de prefeitura, porque ele sabe que não ia ser bloqueado pela TI. E ele pede para o funcionário baixar o Ndesk, que é o acesso remoto na máquina, né? A partir disso, o atendente vai, passa o código lá do Ndesk e o fraudador consegue ter acesso ao ambiente através de um chat de suporte da empresa. Então, assim, a gente olha muito para as outras plataformas, mas chat, WhatsApp, a gente vê que tem muita campanha também. Então, é legal considerar todos esses tipos de canais de comunicações dentro da empresa. Aqui é uma linha, né, do Q-Chain, né, de ataque. Esse grupo é conhecido como Plump Spider. Inclusive, nossa, tivemos muitos ataques com esse grupo esse ano. Então, ali tem mais ou menos o modus operandi, como eles fazem, né? Pela engenharia social, se passando por TI. Aí ele vai conseguindo movimentação lateral e escalando, né, os privilégios dentro do ambiente do cliente. Assim, ele consegue. E o objetivo deles é sempre financeiro. Eles sempre vão entrar para roubar dinheiro ou algo do tipo. Como a gente falou, credenciais mais preciosas do que nunca esse ano, especialmente, né, a gente viu muitos incidentes voltados para roubo ou até compra, né, de credenciais. Tem 2 casos famosos e recentes, que foi esse da CIM, que o funcionário vendeu as credenciais dele por 15 mil, e o outro do Banco do Brasil cobrou ali 1 milhão para vender as credenciais dele. E aí a gente traz até uma reflexão, né? Tipo, até onde uma conscientização trabalha de forma ética. Porque está muito voltado também as credenciais para executivos, cargos de alta gestão. Então, esse público está sendo conscientizado, e mais do que isso, de uma forma ética. Então, vender sua credencial por 1 milhão compensa? Será que compensa? Então, é algo a se pensar, né? Esse fraudador, a gente está interagiu com ele há um tempo, mas ele está recrutando profissionais de TI, técnico e alta gestão. Ele até fala ali, né, gerente, executivo. Ele tem as preferências, que são cargos de técnico ou de gestão, e para alguns sistemas ali, TOTS, Matera, DataPrev. Então, são as ferramentas que provavelmente ele tem conhecimento, que vai facilitar o ataque dele. E isso aqui ele busca em grupos de Telegram, que a gente monitora, enfim, ele está buscando pessoas insiders, né? E isso está bem forte, principalmente para o setor financeiro. Esse daqui são 3 fraudadores diferentes, que eles estão buscando ali gerente também. O segundo ali, ele até oferece de 200 mil a 3 milhões por um acesso de gerente na Caixa ou no Banco do Brasil. Esse daqui, aparentemente, ele já tem as credenciais do gerente, porque ele fala, eu faço empréstimo facilitado por gerente. E na segunda mensagem dele, ele fala que consegue consultar essa base bancária completa diretamente do sistema, que é essa tela aqui do banco. Então, provavelmente, ele já tem acesso a essas credenciais de gerente. Bom, falando um pouco dos casos, esses foram os golpes, né, mais gerais que a gente vê por aí. A maioria deles, a motivação é financeira. E falando especificamente dos casos, né, que a gente interagiu esse ano.
temos um cliente bancário que pediu para a gente interagir com um fraudador e conseguir informações dele. A gente, na verdade, quando a gente faz interação com o fraudador, a gente tenta extrair o máximo de informação possível para saber como esse cara está fazendo um ataque. Então, eu conversando com ele, eu perguntei o que ele tinha lá do cliente, né, do nosso cliente, o banco. E ele falou, tem um Detected, que é um script que basicamente vem algumas informações do cliente final, do cliente do banco. E aí ele fala ali, né? Eu tenho, vem com CPF, e-mail, e aí você consegue fazer uma engenharia social a partir disso. Então, ele é um fraudador que ele vende para outros fraudadores uma base de dados com algumas informações pessoais. Isso a gente sabia, mas como que ele está fazendo isso? Essa foi a pergunta do banco para a gente. Investiga esse cara e tenta entender como é que ele está fazendo esse acesso. Conversando com ele, eu vi assim, é que depende de cada fraudador como a gente vai fazer essa interação. Quando eu vejo que o fraudador ele é um querido, ele é um solícito fraudador, então, às vezes, eu me faço de sonsa. Então, eu vou perguntando as coisas, ele vai respondendo, ele tem paciência, ele vai ensinando. E aí, no caso, ele me mandou ali uma base com alguns CPFs. E aí, eu dei uma provocada nele. Eu falei, essa base aí é antiga, não serve para nada e tal. E aí, ele fala, não, imagina, serve sim aqui. Eu consegui logar. Eu consegui, dá para ver que tem acesso, sim. E era tudo que eu queria. Porque, às vezes, a gente vai atrás do cobre e acha ouro, né? E aí, tudo que eu queria que ele fizesse um logo. Meu Deus, foi perfeito. Porque, com isso, a gente conseguiu olhar no log da Cloudflare quem que estava fazendo chamada para esses CPFs. E a gente capturou o IP dele. E não só isso, a gente conseguiu também identificar que a API estava exposta. Então, a partir dessa API, que ele estava explorando essa vulnerabilidade, conseguindo fazer a extração do banco de dados dos clientes. E, a partir disso, ele conseguia vender essas credenciais de usuário. Então, é bem legal quando a gente tem um caso assim, né? Porque traz esse sucesso para o time de CTI, de que realmente o nosso trabalho foi importante. A partir do nosso trabalho, a gente conseguiu identificar uma vulnerabilidade, falar com o cliente, ele conseguiu corrigir. No caso 2, aqui é 2FA para quê? Já é um outro cliente, que no começo do ano, aquelas listas ali são a quantidade de credenciais vazadas pelo fraudador, que ele estava oferecendo no Telegram, né? São esses mercados clandestinos e tal, ele estava oferecendo para o pessoal essa base de dados. E quando a gente olha ali em março, mais ou menos, teve um pico de 220, mais ou menos, ali, essa quantidade de credencial que eles vendiam, dimensões que eles vendiam, mas de credencial chegava a mais de 1 milhão. E aí a gente falou para o cliente, olha, coloca um 2FA no site de vocês, que pelo menos vai reduzir, né? Porque ele está tendo acesso muito fácil a essa base de clientes. Ok, o cliente fez o 2FA a partir de abril ali, e aí começou a reduzir. A gente começou a metrificar isso ali nas métricas, e a gente viu que reduziu bastante. Na média ali, a gente conseguiu um resultado bem bom, de uma redução de 88% nas menções de venda de credencial para essa plataforma. Mas, ainda assim, eles ainda estão conseguindo acessar e vender isso, que ali em setembro deu um pico, inclusive, né? E eles perguntaram para a gente, cara, legal, a gente instalou o 2FA, resolveu muito, mas os fraudadores ainda estão conseguindo ter acesso a essa base. Investiga para a gente o que está acontecendo, como é que eles estão conseguindo isso. Bom, aí a gente foi também investigar, conversou com o fraudador, e a gente viu algumas menções deles vendendo um lote, o combo. Então, o fraudador pensou assim, beleza, tem 2FA na plataforma, mas não tem 2FA no Hotmail, no Ball, nem o UOL da vida, esses e-mails antigos, ninguém usa 2FA nesses e-mails antigos. Então, vou vender a base completa, vou vender o acesso de e-mail, o e-mail e a senha do usuário, e aí a pessoa compra o combo. Inclusive, ele tem alguns valores ali, né? Ele coloca 100 mil credenciais por R$200, 1 milhão de credenciais por R$500. Então, eles estão fazendo isso. Quando você entra no sistema que pede o 2FA, eles conseguem ter acesso ao e-mail do usuário, né? Do usuário final. Então, ali é a tela do e-mail que chega. Então, ele pega ali o 2FA, o código 2FA que foi enviado para a vítima, porque ele tem acesso à caixa de e-mail da vítima, e entra no sistema. Então, assim, 2FA foi resolvido na plataforma, mas não foi resolvido no cliente final. Por questão de tempo, não deu para trazer um vídeo, mas eu trouxe uns prints. Esse vídeo é um vídeo público de um fraudador que está no YouTube. Ele ensina basicamente como configurar um checker, que é um script, que é esse programazinho, que ele inclui ali uma base de 150 mil e-mails vazados.
E ele está ensinando aqui como que você configura e como você faz a fraude, de forma muito pública. Esse vídeo é de 3 anos atrás, eles fazem especificamente para o KABU-M. E aí, essa base de dados já está desatualizada, provavelmente, mas, basicamente, ele coloca ali os e-mails vazados. O e-mail faz como o usuário final. Ele usa a senha sempre para as mesmas coisas, enfim, né? Ele sempre está utilizando as mesmas senhas. Esse programazinho, ele pega o e-mail, a senha e testa na plataforma. Se der sucesso, ele aparece ali, success, ou seja, conseguiu logar na plataforma, e aí o fraudador consegue ter acesso com as credenciais do usuário dentro de qualquer plataforma. E aí, ele, com isso, no próprio checker, ele traz ali RG, CPF, telefone, endereço, tudo que está cadastrado, cartão de crédito, tudo que a pessoa tem de cadastro na loja, ele consegue trazer a partir desse checker. Então, quando ele vende isso, ele vende o combo de e-mail, com tudo, todas as credenciais vazadas, mais esse scriptzinho. E aqui, no final, ele mostra o acesso à tela do KABU-M, né? Ele conseguiu através dessa credencial vazada. Lembrando que não estou expondo a KABU-M aqui, nem é um problema de segurança da KABU-M, é um problema de vazamento de credencial de usuário, que eu sei que é uma coisa bem difícil de ser controlada, porque todo mundo usa a senha, os usuários geralmente usam a mesma senha para tudo. Então, se vazou e um fraudador tem acesso a isso, ele pode testar em várias plataformas que ele quiser. Conseguiu logar, né? Então, a gente fala muito assim, o 2FA ainda é importante? Mas a gente sabe que não é bala de prata para a segurança da informação, nada é 100% seguro, né? Mas, nesse caso aqui, a gente conseguiu uma redução bem legal, que foi essa redução ali, mas, infelizmente, né, algumas credenciais de usuários não tem como controlar, está fora do escopo de controle da empresa. Bom, e algumas recomendações rápidas, né, de prevenção. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, né? A gente conversa muito com os executivos, com o time de autogestão, e eles falam, nossa, tem 1 milhão de coisas para fazer, por onde eu começo, né? E eu trouxe aqui as 5 principais, que a primeira seria, principalmente para esses ataques que estão em alta em 2025, ter um exercício de gestão de acesso. Isso é muito importante, porque quando a gente lembra do caso lá do chat de atendimento, talvez aquele atendente deveria ter acesso administrativo na máquina, ele deveria poder instalar um software remoto na máquina dele. Ele foi conscientizado suficientemente de o que fazer quando um fraudador entra em contato com vocês passando pela TI. Ele foi bem orientado a respeito disso, que, no caso ali, a segunda dica, né, realizar conscientização de colaboradores e terceiros e parceiros, não só quem está dentro de casa, mas quem está fora também apoiando, né? Então, realizar essa gestão de acesso e ele ter o mínimo de acesso necessário possível, tanto ele quanto os terceiros, né? O terceiro ponto é realizar o tratamento de credenciais vazadas. Basicamente, todos os casos que eu trouxe aqui, de alguma forma, envolvia credencial, vazamento de credencial. Em quarto, monitorar os seus ativos, principalmente os críticos, e realizar teste de intrusão com uma certa frequência para entender se essa API está exposta, se o sistema está exposto. E, caso vocês desejem também contratar um time de CTI, que a gente pode também ajudar, não é por nada, mas eu recomendo o meu, né, que a gente consegue ajudar o pessoal a realizar essas investigações e todo esse tratamento para ajudar na tomada de decisão. Então, caso vocês tenham interesse de conhecer também o nosso time de CTI, todo o material de inteligência que hoje a gente gera, estou à disposição. A gente tem um stand aqui também, caso vocês queiram saber mais como é que funciona o trabalho. Eu passei bem rápido, por causa do tempo, né? Mas a gente pode conversar depois, em particular, com mais calma. A gente pode trocar algumas figurinhas sobre fraudadores, o que eles estão fazendo, dependendo ali do setor. Mas muito obrigada pelo tempo e por prestigiarem. Obrigada.